A Natura lançou um comercial de Dia dos Pais e chamou para representar um pai a Tammy Gretchen. A Tammy Gretchen, que é filha da Gretchen, que fez uma cirurgia e se tornou, entre aspas, homem, né? E casou e tem até um filho, ou uma filha, eu não sei. Mas enfim, e isso gerou uma confusão muito grande, uma discussão muito grande nas redes sociais. Muitas pessoas estão tentando até boicotar a Natura. Então, a gente vamos tentar analisar o que a Bíblia diz diante disso. Será que uma pessoa, que é uma mulher que quer ser homem ou se tornou homem, ou se vê como homem, pode ser um representante de pai, né? E diante de comercial, né? Essa propagação desse ensinamento através de comercial, e nós como cristãos, como devemos nos comportar diante disso, se nós devemos boicotar, se nós devemos se manifestar. Então, eu sou Natanael Oliveira e vamos para o que a Bíblia diz. Bem, não é a primeira vez em que essas discussões ocorrem na internet, né? Inclusive com a própria Natura. Já outras empresas, até mesmo a Natura já lançou comerciais em que gera essa discussão, né, a respeito de homossexuais, a respeito de formato da família, enfim, sempre tem. Toda a vida tem essa mesma discussão. Aí muitas pessoas que são contra essa ideologia tentam boicotar, e enfim. Até as empresas, o marketing das empresas e as vendas dessas empresas acabam aumentando da mesma forma, certo? Então, nós vamos apenas aqui tentar refletir diante das escrituras o que é que a Bíblia fala a respeito dessas ideologias, desses pensamentos, e também de como nós devemos se comportar diante disso, tá ok? Então, desde já, eu queria dizer para vocês que se você concorda, se você é contra esse boicote, se você é a favor da Tammy, né, do estilo de vida dela e tal, mas que você não crê nas escrituras, então esse vídeo não vai ser muito relevante, porque você não acredita nas escrituras. Agora, se você acredita nas escrituras e entende a Bíblia como uma revelação de Deus e que contém a verdade da palavra de Deus, então nós vamos explicar para vocês o que é que a Bíblia fala diante disso, para você poder ter um princípio, um fundamento diante das escrituras. Então você não vai estar discordando de mim, mas você vai estar discordando da palavra de Deus, você vai estar discordando do próprio Deus. Então primeiro eu quero responder para aquelas pessoas que são a favor, né, do casamento gay e crê sim que Tammy é uma representante dos pais e são contra qualquer tipo de boicote, enfim, as pessoas que desse linha de pensamento, mas que também acreditam que as escrituras é uma revelação de Deus e querem entender uma interpretação das escrituras. Então vamos lá. Primeiro, que o princípio de família foi estabelecido pelo próprio Deus, né? Tá lá em Gênesis, no início de tudo. O próprio Gênesis, ele diz que deixará o homem, a sua família, a sua casa, né, a sua mãe, seus pais, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Então Deus estabeleceu ali o princípio da família e a formação do casamento, do pai e de uma mãe, né, do homem e da mulher. Então o homem unir-se à sua mulher. Então é um homem com uma mulher, né, e serão uma só carne. Então, uma só carne é uma representação do sexo, da unidade, né, da aliança do casamento. Bom, então, a aliança, o sexo, a aliança do casamento, ele é composto entre o homem e a mulher, certo? E os frutos, os filhos, saem desse mesmo relacionamento. Então, foi esse padrão que Deus estabeleceu, certo? Um homem com uma mulher, né? Então não é um homem com mais de uma mulher, não é uma mulher com mais de um homem, não é um homem com homem ou mulher com mulher, certo? Não é um homem com uma mulher com um animal ou com criança ou com sei lá com que, entendeu? Então Deus estabeleceu dessa forma, um homem e uma mulher. A respeito do casamento gay, né, do relacionamento homossexual, a Bíblia ela vai contra em muitos textos. Existem muitos textos nas escrituras em que a Bíblia vai contra esse relacionamento. As pessoas tentam dizer que é uma questão cultural, que é uma questão de época, que é uma coisa da lei, que é uma coisa inventada pelos pais da igreja, enfim. As pessoas inventam muitas coisas, tentam argumentar de várias formas, mas o certo é que em todas as escrituras existe esse princípio estabelecido. Nós vimos no ponto anterior que isso foi estabelecido, o padrão da família foi estabelecido por Deus na criação, no início de tudo, quando não existia cultura ainda. Na formação da humanidade, Deus estabeleceu como seria o padrão. Então qualquer forma contrária a esse padrão estabelecido por Deus é uma desobediência a Deus. Okay? Então, antes da lei já existia esse padrão, Deus já ia contra o homossexualismo, as práticas homossexuais, né? A gente vê isso nitidamente, né? Por exemplo, em Sodoma e Gomorra. Durante a lei, Deus estabeleceu leis, né? A lei de Moisés, que vão contra essa prática homossexual.
A época de Jesus, Jesus também falou, que as pessoas costumam dizer que Jesus nunca falou nada sobre os homossexuais. Jesus ele falou indiretamente. Por quê? Porque na época, porque Jesus ele pregou no meio dos judeus. Então o homossexualismo não era algo comum no meio dos judeus. Então não existia essa prática, então não tinha necessidade de Jesus falar diretamente a respeito disso. Mas Jesus fala sobre a imoralidade sexual, ou seja, do grego a porneia, né, que aparecem algumas palavras de Jesus que exatamente significa qualquer ato de sexo ilícito. Aí você pergunta, não, mas o que é o sexo ilícito diante daquilo que Jesus está falando? É qualquer prática sexual fora do padrão que Deus estabeleceu lá no início, lá em Gênesis, entendeu? Então, entre o homem e uma mulher, né, dentro do casamento. Então, ato sexual fora do casamento, no caso o adultério, é um sexo ilícito. Antes do casamento também é sexo ilícito, né? É imoralidade sexual, sexo ilícito, pornografia, enfim. Sexo com animais, que é a zoofilia, o sexo com criança, que é a pedofilia. Qualquer ato fora desse padrão que Deus estabeleceu é um sexo ilícito, é uma pornéia. Então Jesus já deixou bem claro diretamente que é contra qualquer outra prática fora do padrão que Deus estabeleceu, ok? O apóstolo Paulo também e outras cartas no Novo Testamento também combate essa prática homossexual, já que era muito comum na época dos gregos e romanos, né? Nessa mesma ocasião, essa prática era muito comum, por isso que os apóstolos combateram muito essa prática. Então, nós como cristãos, nós devemos sim dar uma resposta a esses tipos de doutrinação, a esses tipos de ensinamento, certo? Então, se você não é cristão e não crê nesses princípios estabelecidos por Deus, ok, beleza, você pode crer o que você quiser. Agora, se você é cristão, você defende as escrituras sagradas, então você deve se manifestar contra essas coisas, seja com boicote, seja gravando vídeo assim, falando, se expressando na rede social, tudo isso é válido. O que nós não podemos fazer é ofender, é humilhar, é desprezar essas pessoas, não. É falar a verdade, é pregar o evangelho e assim propagar o evangelho. Evitar também essa divulgação também, né? Porque queira ou não, nós acabamos divulgando e propagando essas empresas, que é exatamente isso que elas querem, né? Então, de início, eu não queria falar sobre isso, eu queria apenas ignorar, né? Quando eu fiquei sabendo, eu queria só ignorar, não queria nem saber falar nada sobre isso. Mas como os próprios cristãos e as pessoas que ficam na dúvida ali queriam, né, ficavam propagando isso, querendo uma resposta, um argumento, então resolvi gravar esse vídeo, tá ok? Então que Deus te abençoe, espero que fique mais vezes aqui com a gente, ouvindo da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais, estudando mais as escrituras e sabendo exatamente aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que a sociedade diz, ou aquilo que a mídia diz, ou que qualquer empresa de cosméticos possa dizer, tá bom? Que Deus te abençoe.